Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, para mais um tema para a gente estar debatendo a respeito. Hoje nós vamos falar mais um capítulo do Vinha de Luz. E eu li, analisei e coloquei um título por minha conta. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu venho acostumada a fazer nas anteriores. Eu vou discorrer um pouco a respeito do tema e no final, então, eu vou ler o texto para a gente. Eu quero começar com essa frase que diz que conhecimento é caminho sem volta. Vocês já ouviram isso? E é uma coisa assim muito impactante, né? Você sabe que a partir daquele momento que você tem aquele conhecimento, não adianta você querer fingir que não sabe, né? Não adianta. É a única coisa que não podem nos roubar. É a herança mais valiosa deixada pelos nossos pais e pelos nossos ancestrais. Nós trazemos esse conhecimento em nós. Possuímos muitos conhecimentos, mas a maior parte deles, eles ainda estão adormecidos dentro da gente. Quando somos recém-nascidos, somos como uma folha em branco. Nós não sabemos fazer outra coisa a não ser chorar, mamar. Isso é instinto, né? Nascemos, sabemos o que temos que fazer. Nascemos já sabendo que temos que fazer aquele movimento de sucção para mamar. E na natureza a gente tem muitos exemplos dos animais que já nascem sabendo exatamente o que tem que fazer. Vocês já ouviram aquele pássaro cuco? Alguém aqui já viu? Já viu? Sabe a curiosidade dele? Que é muito interessante, que eu também não sabia, eu fiquei impressionada. E foi tão engraçado, porque assim, eu vi esse vídeo naqueles reels do Instagram, passando assim, por acaso eu vi, achei interessante. E aí fui ver a palestra e lembrei do vídeo. Falei assim, acho que cabe aqui. Então, o que acontece? A mamãe cuco, ela não cria seus filhotes. O que ela faz? Ela vai lá e põe no ninho de outro passarinho. Quando esse filhote nasce, geralmente ele nasce primeiro que os outros que estão no ninho. O que ele faz? Ele joga os ovos para fora do ninho, ou os próprios filhotinhos. Para ele ter mais chance de quê? Sobreviver. Instinto. Como que ele sabe que tem que fazer isso? Né? Como que a natureza sabe? É muito interessante, né? E o instinto, ele é um conhecimento adormecido em nós. Porque a gente viveu naquela época, que a era primitiva, e a gente vivia pelos instintos. A gente não tinha essa inteligência, esse conhecimento, era pelo instinto. Então, esse instinto, ele é um conhecimento, mas que está adormecido ali, guardado dentro da gente. E é uma situação que vivemos... O instinto é um conhecimento adormecido em nós. É uma situação que vivemos, boa ou ruim, que nos marcou de alguma forma. E apesar de não lembrarmos, ele desperta o instinto para agir. Então, você passa por uma situação que você analisa, você fala assim, opa, peraí, isso daqui tem alguma coisa que não está batendo legal. Porque com certeza você já vivenciou uma situação como aquela, e como a gente apaga as nossas memórias aqui reencarnados, a gente fica só com essa sensação. E é por isso que a gente tem aquela fala, todas as respostas estão dentro de você. Por que será, né? Eu ouvia isso, eu ficava assim indignada, eu falava assim, gente, mas como assim todas as respostas estão dentro de mim? Eu não sei a resposta, mas não. A gente acha que não sabe, mas a gente sabe. A gente sabe porque todo o conhecimento já está ali na nossa consciência, no subconsciente, a gente ainda não consegue acessar, mas a gente tem esse conhecimento. Então, quer dizer que temos inconscientemente a resposta para aquela situação, porque já passamos por aquilo antes em algum momento da nossa existência.
Mas isso são instintos apenas. Sabemos que é preciso bem mais do que isso para a gente evoluir, certo? Desenvolver a inteligência, aplicá-la para o bem e a favor da evolução. É isso que a gente precisa. A gente precisa dessa inteligência. Mas o que é a inteligência? O que vem a ser essa inteligência? A inteligência, ela é a capacidade de compreender, resolver novos problemas e conflitos, adaptando-nos a novas situações. Conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Se estivermos sempre resolvendo os mesmos problemas, vejam bem, vamos acompanhar o raciocínio. Se a gente está sempre resolvendo os mesmos problemas, isso quer dizer que não estamos sendo inteligentes, não estamos evoluindo, certo? E por quê? Por não aprendermos com os nossos erros. E como que a gente faz isso? Para aprender com os nossos erros, como que a gente faz? Observando a nós mesmos, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas ações, nossa vivência no dia a dia. Tudo que a gente passa no dia de hoje, por mais insignificante que você possa acreditar que seja, acredite, aquele dia tem algo a te ensinar. É impossível você passar um dia sequer sem aprender alguma coisa. Se você passou um dia sem aprender nada, é porque você não observou, você não prestou atenção. E aí o que que acontece? A história vai repetindo. A criança, quando nasce, ela é então como uma folha em branco. O silêncio ele só é quebrado quando a criança sente dor, sente fome, sente que está molhada ou sente que está suja. Ou seja, o que a criança mais faz quando nasce? Sentir. Ela sente. Ela sente ela sente o mundo à volta. Ela leva aquele choque daquela diferença, né, de estar dentro ali do útero da mãe e de repente estar no mundo ali de fora. Então ela tem essas sensações, ela tem o sentir. E nós precisamos justamente disso. Silenciar esse barulho dentro da gente, para poder conseguirmos ouvir essas respostas. A agitação, essa preocupação exagerada, faz perder essa conexão interna, onde as respostas se encontram, que é dentro da gente, na nossa consciência. Crescemos, e aí então começamos a fazer o quê? A observar mais os outros do que a nós mesmos. Começamos a nos comparar, começamos a competir uns com os outros, começamos a querer ser o primeiro, a ser o melhor, a ser o mais importante e começamos a nos perder. Porque a criança lá atrás, ela se sentia, ela se conhecia. Por mais que ela não sabe se posicionar, dizer, mas ela sente. O sentir é algo importante no ser humano. Então a gente começa a perder tudo isso porque ao invés de a gente voltar para dentro da gente, o que eu preciso? O que eu necessito realmente? Não, mas a Angélica ela está com um carro zero, novinho. Eu também quero. Não, porque se ela tem, eu também tenho que ter. Eu quero. Eu observei, sabe o quê? Eu observei que a Thelma abriu uma clínica de estética chiquérrima. Mas eu também vou querer abrir. Eu vou fazer também e tal. E fica naquela competição. Mas por que eu quero fazer isso? É porque ela tem, a outra tem? Ou é porque eu sinto que eu preciso disso? O que eu realmente sinto, o que eu realmente busco. Isso que é importante. Você competir porque, nossa, o tempo está passando e até agora eu não fiz nenhuma faculdade, eu não decidi, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque todo mundo faz, porque todo mundo tem, porque todo mundo é. Nós temos que saber o que realmente nós queremos, o que nós sentimos.
Os outros são os outros. A gente tem que se preocupar com a gente. Nesse quesito, é necessário sermos egoístas, no bom sentido, é claro. Porque você não vai querer comparar a sua vida inteira com a outra pessoa. Você vai viver no pé de guerra o tempo todo, se comparando, se cobrando, né? E infelizmente, a gente cresce num mundo que as crianças já começam nesse sentir tão bonito de se desabrochar, e logo que ela já começa a ir para a escolinha, já começa as competições, né? Ali mesmo já começa a incentivar a disputa e de ser melhor. Ah, porque o coleguinha tem uma mochila melhor, porque o coleguinha tem isso, tem aquilo. E aí começa, né? Então, o ser humano desde criança, ele já é treinado à competitividade, a ser melhor, a ser mais, a ser o primeiro, quem tira a nota mais alta, quem é o primeiro da sala. E o pior é que, ao invés da gente corrigir isso, a gente acaba aqui incentivando cada vez mais. E é muito triste quando a gente vê isso dentro da própria casa, né? Ah, porque o teu irmão faz assim, o teu irmão é isso, ou a sua irmã faz isso, por que você não faz, por que você não é? Olha o teu irmão como que é inteligente, faz igual ele e tal. Isso detona com o ser humano, né? Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua inteligência voltada para alguma coisa. Nós somos raça humana, somos iguais no sentido da capacidade de inteligência. Mas cada um tem uma habilidade, uma facilidade para outra coisa. Então, é necessário respeitar isso. Então, quando a gente olha o passado da humanidade, nós vemos o quanto desenvolvemos como civilização, como ser humano. Ainda que falte, né, muito a melhorar, mas comparado aos tempos das cavernas, né, o ser humano realmente melhorou. Não há o que falar, né? Que progresso. Mas aí agora eu vou chamar vocês para a gente refletir um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco. A humanidade, ela está evoluindo bem? O que vocês acham? Não? Sim? Tá? É triste. O ser humano está deixando de ser humano, né? Está perdendo a humanidade. Não é? A gente vê coisas e coisas que você fala, meu Deus, né? Como assim? Continuamos então a resolver os mesmos problemas, né? E qual foi a definição de inteligência mesmo, lá no início? A capacidade de resolver novos problemas. Se a gente continua fazendo o mesmo erro, corrigindo o mesmo problema, a gente está evoluindo? Pode até estar sim, mas a passos de tartaruga, né? Um para frente e dois para trás. Porque a situação é complicada. A história da humanidade, ela vem nos mostrando que é uma história repleta e repetitiva de erros que continuam a ser cometidos cada vez mais, né? Inclusive, numa reunião mediúnica, o Armando falou, muito bem colocado, que os espíritos, eles se comunicam aqui, sempre são as mesmas questões, só mudam o cenário, muda o espírito ali e tal, mas a situação é a mesma. É porque suicidou, é porque matei, é porque roubei, é porque isso, é porque aquilo. São sempre os mesmos, né? A história sempre ali se repetindo. Muda o contexto e tudo, mas tá ali de novo, na mesma situação, né? E nós já passamos por duas grandes guerras no mundo. A primeira foi em 1914 a 1919. Sabe quantas pessoas desencarnaram? 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra. E por conta do quê? Do imperialismo, domínio, ganância, né?
A Segunda Guerra, porque não aprendeu com a Primeira, em 1939 a 1945 desencarnaram nada mais, nada menos que 60 milhões de pessoas. Gente, pensa, 60 milhões de pessoas, é muita coisa. Por egoísmo, por ganância, por disputa, por terra que nem... Isso aqui nada pertence a gente, né? É uma coisa assim incabível da gente pensar. E aí, a natureza, ela também vem tentando nos ensinar. Porque, né, tá ali, então, de repente, vamos dar uma forcinha, né? Quem sabe? Dar um sacode, né? Pessoa, não, peraí, vamos melhorar, vamos, né? E aí, o que aconteceu? Veio a gripe espanhola. Em 1918 a 1919. Detalhe que essa data aqui foi logo depois de terminada a Primeira Guerra. Desencarnaram 50 milhões de pessoas. 50 milhões. Eu fico imaginando o alvoroço no plano espiritual para socorrer tanta gente assim num curto espaço de tempo, né? Imagina. É complicado. Então, teve a gripe espanhola, muita gente desencarnou, né? Naquela época, a situação era muito complicada, porque ainda não se tinha uma noção científica, né, clara, não tinha a tecnologia, não tinha os avanços como a gente tem hoje. Então, foi uma situação bem complicada. Mas, há 3 anos atrás, tivemos uma visitinha, que veio a pandemia, né? Que beleza! Agora vai! Foram o quê? 6.919.573 desencarnes na pandemia. Aí a gente tem que dar uma, né, colocar um entre aspas aí, porque a gente sabe que teve uns números assim, muitos casos que às vezes não era e tal. Mas, enfim, sendo ou não sendo, é um número muito alto de qualquer forma, né? Então, gente, será que a gente está aprendendo? Triste, né? Então, o que acontece? A natureza tenta ajudar, o homem vai, interfere na natureza e faz errado. E aí o que acontece? Em 2015, 19 desencarnes no rompimento da barragem de Mariana. 19, mas uma devastação enorme no meio ambiente. Desequilibrou totalmente a fauna e a flora naquela região. Isso, rompimento de barragem, em 2015. Mas aí, quando foi em 2019, houve 272 desencarnes. Sabe por quê? Barragem também, lá em Brumadinho. Outra grande devastação ambiental. E para finalizar, só para finalizar, um grande desastre ambiental que está ocorrendo lá em Maceió. Vocês já ouviram falar? Que está já há 5 anos, que ainda continua ativo, que é por conta da extração inadequada do sal-gema. Que esse sal-gema é um sal que é usado material que é usado para fazer soda cáustica e PVC. Os danos ainda não cessaram. 60 mil pessoas tiveram suas vidas afetadas. Casas destruídas, cidades, né, que foram completamente ali devastadas. E continua o processo lá de devastação, né? A história das pessoas ali perdidas, porque por conta da ganância, por conta de erro, por conta de não tô nem aí, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, né? E isso sem falar dos desastres realmente naturais, né? Que é terremoto, vulcões, os deslizamentos, né? As enchentes eu até coloquei, mas não é bem assim, não. A enchente tem a mãozinha do homem ali também, né? Então, a gente fica assim pensando, né? A lista é bem grande.
O fato é que, vou perguntar novamente, a gente está evoluindo bem? A gente está colocando o nosso conhecimento em prática? Quando a gente faz uma análise disso aqui, gente, dá um apertozinho ali, né? Você fala, caramba, o que o ser humano está arrumando aqui? Não era para a gente estar evoluindo, não era para a gente estar melhorando. Parece que a gente está estacionado e repetindo, parece que a gente está num ciclo vicioso ali, ó, repetindo o mesmo erro e a gente não sai desse ciclo. Vem guerra, vem pandemia, vem desastres, vem guerra, vem desastre, vem pandemia. Gente, quando é que a gente vai sair disso? Né? A gente precisa trabalhar para melhorar isso. E toda semana nós estamos aqui reunidos, a gente vem aqui, a gente busca conhecimento, a gente busca nos melhorar, elevar a nossa vibração, levar uma mensagem positiva, né, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a gente colocar em prática no dia a dia. E aí eu me pergunto, nós estamos aqui hoje, nós estamos realmente abertos a compreender, estamos abertos ao estudo, estamos abertos a acolher tudo que a gente tem para absorver no momento em que nós estamos aqui? Ou será que nós estamos aqui apenas de corpo presente, preocupado lá com outras coisas que a gente tem que fazer, absortos nos nossos problemas de fora, né? Eu sei que tem dias que é mais complicado, que é mais difícil, que a gente chega cansado e às vezes a gente está tão assim com a cabeça esgotada que às vezes a gente não consegue nem concentrar, né? Mas a gente tenta fazer um esforço o máximo que pode. Porque o que acontece? A gente vir aqui, passar por esse momento, entrar na sala de passe, tomar aquele passe e a gente não fazer nada para colocar isso em prática, eu falo, realmente ali material, sabe? Uma boa ação, você praticar algo que faça esse ciclo vicioso parar. Às vezes a gente pensa assim, poxa, tem tanta maldade, tanta negatividade no mundo, o mundo é tão grande, mas será que eu sou tão insignificante, tão pequeno assim que eu não posso fazer nada para mudar isso? Será mesmo que eu não tenho condições para isso? Como será que eu posso contribuir? Quando você está andando na rua, você está ali chupando um picolé, ou fumando um cigarro, tomando uma cerveja, o que seja. O fato de você ter a educação e a decência, a moral, de você pegar esse seu lixo e segurar até achar uma lixeira, ou se você até não acha, mas você leva esse lixo para casa, você não o joga na rua. Parece simples, mas só esse fato já transforma o mundo à volta da gente. Por que será que acontecem essas enchentes? Né? Há sim uma grande parte de mau planejamento da parte da construção, que às vezes, né, não planeja muito bem, não organiza muito bem, mas boa parte está nas pessoas que jogam os lixos em qualquer lugar ali e não está nem aí com nada, né? Então é necessário a gente ser esse instrumento, da gente mostrar para o outro que a gente pode ser melhor. Às vezes, se você está ali, vamos supor, você compartilha uma bala com alguém, ou sei lá, um cigarro, por exemplo, que seja, a hora que termina aquela bituca, você vai jogar no chão. Se o outro vê que você pegou e você colocou em algum outro lugar para não jogar, ele não vai ter essa atitude de jogar no chão. Por mais que ele já esteja acostumado, acho que ele vai ficar meio assim, né? Vai ficar meio constrangido. Já vai fazer ele pensar. São atitudes simples do nosso dia a dia que a gente pode estar atuando todas as vezes, batendo ali na mesma tecla, mas dessa vez de uma forma positiva e não batendo na mesma tecla fazendo os mesmos erros. Porque enquanto a gente estiver nesse ciclo, a gente vai demorar demais para evoluir, porque como eu falei aqui, está tudo se repetindo, passa ano, vai mais um século e volta de novo e acontece outra vez e passa mais tempo e vem de novo. A gente precisa sair disso, né? Então são pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Essa é uma grande verdade, né?
respeitar o ser humano, respeitar a natureza. Isso evita a tragédia. Isso evita mortes desnecessárias. Então, o que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem? O que a gente está fazendo com tudo que a gente já aprendeu até aqui? Né? Quantas coisas a humanidade já veio passando, quantas coisas a gente vem enfrentando ao longo das nossas jornadas, das nossas vidas. E parece que a gente tem deixado cada vez mais dormente esse conhecimento. Ao invés da gente tentar despertar esse conhecimento, a gente está se acomodando. A gente está deixando, como diz a música, deixa a vida me levar. E não pode ser assim. Se a gente quer ver uma mudança efetiva, uma evolução realmente efetiva, a gente precisa colocar essa nossa inteligência em prática. A gente precisa aprender a cada dia soluções novas para problemas que se repetem. Mas por que está acontecendo esse problema de novo? Vamos analisar o que a gente está fazendo de errado? Vamos ver onde a gente pode melhorar isso? São atitudes pequenas, porque é de um em um ali agindo que a gente consegue mudar o mundo. Nós realmente, falando assim, profissionalmente, vamos dizer assim, nós realmente não temos esse poder, né? A gente tem o poder de escolher os nossos líderes e governantes, que na maioria das vezes, né? Enfim. Mas a gente não tem como a gente fazer muita coisa assim em grande escala. Mas a gente precisa começar de alguma forma, né? É como o passarinho apagando fogo na floresta. Se você contagia o outro contagia o outro, e assim vai indo, uma corrente do bem. A gente precisa mudar esse cenário. Depois que eu concluí essa palestra, assim, quando eu li o texto, a princípio, eu fiquei meio assim para falar. Mas o título do texto me fez pensar. E aí eu refleti um pouco mais, pensei, e falei assim, gente, isso é o nosso conhecimento que a gente precisa colocar em prática, né? Então, agora eu vou passar para o tema do nosso Vinha de Luz, que é guardemos o ensino. E eu complemento que não é só guardar, é guardar e praticar. Porque só guardar também não vai servir de nada, né? Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo são repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um? São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso, a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realizações eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção.
Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Interessante, né? Então, tudo que eu falei ali, dessas catástrofes, né? As guerras, gripe, pandemia, os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realizações eternas. Ou seja, vai aprender pela dor, mas até quando a gente vai ficar aprendendo pela dor, né? Então, não está doendo o suficiente, será? O que será que está acontecendo, né? Você acostumou com a dor? Acostumou com a dor, né? É igual a história do cachorro lá deitado lá num poço de gasolina, chorando lá dia e noite, chorando. Até que alguém passou, olhou e compadeceu do cachorro, foi lá, falou com o dono do poço, o que está acontecendo? Esse cachorro está doente, ele está chorando aí há 24 horas, aí chorando, toda vez que eu passo, esse cachorro está deitado aí. Ontem eu passei, o cachorro estava aí e tal, o que está acontecendo com o cachorro? Ah, não preocupa não, está tudo bem com o cachorro. Ele só está deitado em cima do prego, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Então deve ser a gente, né? Está doendo, está incomodando, mas ainda não está o suficiente, né? Então, eu acho, gente, que nós temos que... Eu acho não, tenho certeza absoluta que a gente... Só o fato da gente estar aqui, isso já nos diz que a gente quer ser melhores. Só o fato da gente estar aqui. Não interessa se está de corpo presente, de mente presente, não interessa se a pessoa vem e chega só para receber o passe, não interessa. Eu acho que só o fato da pessoa estar aqui já está ajudando, já está fluindo, né? E aí a gente vai de pouquinho. Mas o importante é que aqueles que estejam aqui, que estejam realmente comprometidos, que possam levar para os seus lares, para a sua família, para o seu trabalho, algo que possa fazer para transformar esse lugar, para transformar esta pessoa. É aquilo que eu sempre falo, que possamos ser luz, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Que a gente possa levar a palavra de Deus, que a gente possa principalmente mostrar que nós somos essa luz, que nós temos a capacidade de sermos melhores a cada dia. Que todas as vezes que a gente acorda para um novo dia, é uma oportunidade da gente ser melhor, é uma oportunidade da gente aprender. E eu espero que eu realmente tenha conseguido passar a mensagem para vocês. Foi preparado com muito carinho e era isso que eu tinha para falar.